aí, sabia que os Lençóis Maranhenses possuem 3 cidades base e que elas são completamente diferentes? Barreirinhas é a mais famosa, mas ainda tem Atins, Santo Amaro, então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te contar a diferença entre elas pra você poder escolher qual aquela cidade que dá mais match com o seu perfil de viagem. Então cola comigo porque esse vídeo tá maravilhoso, é imperdível. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei nos Lençóis Maranhenses, esse paraíso que é único no mundo e fica no Nordeste, no estado do Maranhão. E é repleto de lagoas incríveis de águas cristalinas, praias, pôr do sol de tirar o fôlego, macaquinhos espertos, rios, nascer do sol digno de filme e muito mais. Então vem comigo e desembarque nessa aventura. Sejam todos muito bem-vindos à série Lençóis Maranhenses. Bom, se você tá aqui acompanhando a série dos Lençóis Maranhenses, você já sabe que lá existem 3 cidades base. Barreirinhas, que é a mais famosa, Atins e Santo Amaro. Mas elas são completamente diferentes. E eu vou contar aqui pra vocês quais as diferenças entre elas, para que vocês possam escolher qual a melhor base para vocês poderem explorar os Lençóis Maranhenses. Lembrando que ficar em mais de uma base, eu acho que assim, a estratégia perfeita. Bom, quando eu tava preparando o meu roteiro pra decidir quais seriam as cidades base, eu confesso que eu fiquei muito confusa no começo, porque são 3 propostas completamente diferentes. A princípio, o meu plano era ficar nas 3 cidades, fazer base nas 3. Mas depois, com toda a logística, a quantidade de dias que eu tinha, eu percebi que eu não iria conseguir. Então eu tive que fazer uma escolha que foi bem difícil, porque assim, eu sabia que eu ia ficar em Barreirinhas, que era a cidade mais famosa, mas eu tava muito entre Atins e Santo Amaro. Então eu pesquisei muito sobre essas 2 cidades, confesso que eu não achei assim muitas informações que realmente mostrassem a diferença de uma pra outra, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. E aí eu escolhi Atins. Não me arrependo da minha escolha, mas eu confesso que eu fiquei com um gostinho assim, sabe? De poder explorar mais Santo Amaro. Vou começar por Barreirinhas, que é a cidade mais famosa e tudo mais. Barreirinhas. Barreirinhas é uma cidade grande, assim, comparada com as outras 2. Ela é estruturada. O que eu quero dizer com estruturada? Todas as ruas são asfaltadas, possui várias opções de restaurantes, de alguns barzinhos, possuem lojas, ou seja, é uma cidade onde você consegue encontrar banco, onde você consegue encontrar um mercado com mais facilidade, com mais opções, com mais variedades, sorveterias. Então assim, ela é uma cidade mais desenvolvida. Então visto que lá você vai encontrar um monte de carro, moto então nem se fala. Você consegue um táxi, um mototáxi. Então Barreirinhas, ela é a cidade principal quando a gente fala de Lençóis Maranhenses no quesito nome, popularidade, porque ela é uma cidade maior. Então ela tem uma variedade, uma gama maior de hotéis, hostels, pousadas, porque ela realmente está mais desenvolvida e também ela tem um território muito maior. Mas quando a gente fala de ir de Barreirinhas para os Lençóis, é uma logística um pouco mais diferente. Por quê? Porque Barreirinhas é a cidade que fica mais afastada dos Lençóis quando a gente compara as 3. Então todo o tour que você vai fazer por lá, vocês devem ter percebido isso nos vídeos, você precisa sair com muitas horas de antecedências, umas 2 horas mais ou menos do horário que você vai chegar, porque você demora mais de 1 hora para conseguir sair da cidade e ir até os Lençóis. Então isso demanda um pouco mais de tempo. Ela não é a cidade mais prática para você conseguir chegar nos Lençóis. Sempre você vai ter que atravessar uma balsa para poder cortar o Rio Preguiça. Então assim, ao mesmo tempo que ela é mais estruturada, ela também é a mais distante de todos os Lençóis Maranhenses. Barreirinhas também é uma opção, assim, onde você consegue encontrar coisas um pouco mais baratas, quando eu tô falando questão de alimentação e tudo mais. Até os passeios, quando saem de Barreirinhas, são mais baratos do que, por exemplo, comparado com Atins. Então, ela realmente é uma boa opção para você aí que tá querendo, principalmente uma coisa mais econômica, ou então que realmente quer usar essa base que ela é a principal. Barreirinhas também é uma cidade que você consegue chegar com uma certa facilidade saindo do aeroporto lá de São Luís. Facilidade assim, demora assim mais ou menos umas 4 horas ou um pouco mais de estrada, mas a estrada totalmente asfaltada, pra você conseguir chegar em Barreirinhas. No vídeo que eu vou gravar sobre transporte, eu vou conseguir explicar isso um pouco melhor, tá? Mas só dando aqui um overview. Então você consegue chegar lá com uma certa facilidade, considerando que são aí algumas horas de estrada.
Agora falando de Atins. Atins, na verdade, é um vilarejo que pertence ao município de Barreirinhas. Atins é uma coisa fofa, é um vilarejo todo de areia. Assim, não existe asfalto. Andar por lá de carro não dá. Então, ou você anda a pé ou você anda de quadriciclo. E assim, para se chegar em Atins é um trajeto um pouco mais longo, porque você tem o rio no meio do caminho e tudo mais. E falando de Atins, e sim, você tem várias opções de beach club, de restaurante. E aí, o que acontece? Como Atins vive basicamente da alta temporada, que são os meses de seca, onde a galera vai pra praticar kitesurf, porque Atins é o berço do kitesurf, assim. A galera que pratica kitesurf vai em peso pra lá na época da seca, assim, fica lotada a vila. Se você for numa época que não é alta temporada, provavelmente você vai ter vários lugares, como bares e restaurantes que estejam fechados, pousadas que estejam fechadas, porque várias pessoas ali da vila, elas só ficam na vila no período da alta temporada. Quando não é alta temporada, eles vão pra outros lugares, vão pra outras cidades, tem outras profissões. Por exemplo, eu tava lá, aí tem um menino que ele é professor de kitesurf, e ele só fica lá em Atins na alta temporada, porque ele é massagista, e na baixa temporada ele vem pra São Paulo trabalhar em spa, trabalhar nessa outra profissão dele. Então em Atins é super comum você encontrar pessoas que só ficam lá por um período. Existem outras que ficam lá a temporada inteira, então eles fazem dinheiro na alta temporada pra poder se sustentar o ano inteiro. Por isso, Atins é sim bem mais caro que Barreirinhas. Os passeios são mais caros, as estadias são mais caras, as comidas são mais caras. Atins realmente é um pouco mais caro que Barreirinhas, não dá pra negar isso. Mas em compensação, ela tem uma vibe completamente diferente. Não existe nenhuma rua asfaltada, como eu já falei aqui. É tudo areia. Todo mundo que mora na vila se conhece porque ela é super pequenininha. Você vai encontrando as pessoas em tudo quanto é lugar, porque, como eu já falei, é pequena, então as pessoas meio que acabam se trombando em todos os lugares. Existe sim uma grande variedade de passeios que você consegue fazer por lá, mas vários desses tours, se você, por exemplo, estava em Barreirinhas, você não precisa repetir em Atins, porque eles são meio que parecidos, assim. Também lá, você tem uma grande opções de passeios pra fazer, só que alguns são os mesmos de Barreirinhas. Então, por exemplo, aquele que eu fiz do Rio Preguiça, que você vai parando em vários vilarejos, também tem em Atins, só que ele é muito mais caro. O tour pra Lagoa Bonita, pra Lagoa Azul, também você consegue fazer saindo de Atins, só que em compensação tem uns passeios diferentes, como, por exemplo, você ir no pôr do sol pra ver a Revoada dos Guarás, tem cavalgada e tudo mais. Só que é um preço mais salgado. Outra coisa que é importante falar sobre Atins, os preços são meio tabelados por lá. Então o que acontece? Dificilmente você vai conseguir, por exemplo, uma aula de kitesurf numa escola por um preço e em outra por outro. O preço é meio que parecido, é um acordo que eles têm entre eles pra manter, tipo, o padrão. Porque, como eu falei aqui, muitos só trabalham no período da alta temporada, tá? Muitos falam que Atins parece a Jericoacoara de antigamente. Eu ainda não fui pra Jeri, então eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. E assim, gente, lá você tem que andar. Eu até mostrei isso aqui no vídeo de Atins. Você enfia o pé nas poças de água, que são tipo mini lagoas que tem pelas ruas. Então, assim, é uma vibe completamente diferente. Se você for pra Atins, saiba que, tipo, não existe outra coisa que você vai usar no pé que não seja Havaianas, porque não tem outro calçado que aguente Atins, tá? Bom, em Atins você também tem uma variedade de pousadas, de hotéis. Tem vários hotéis que são meio hotéis boutiquezinha. Se você for pra Atins, já começa a reservar com um pouco de antecedência o lugar que você vai ficar, pra você não pegar um preço extremamente caro e também você conseguir ali ter mais opções, porque é um vilarejo. Então, apesar de ter uma quantidade considerável de lugares pra você ficar, né, de, como eu falei, hotéis, pousadas e tudo mais, mas a demanda na alta temporada, assim, é bizarra, é muita gente. Atins, na alta temporada, tem várias festas, muita gente sai de Barreirinhas pra ir pra Atins durante as festas só pra poder curtir. E uma coisa importante aqui sobre Atins é que lá o único sinal de internet que pega é da Vivo, mas todos os lugares têm Wi-Fi. Se você vai no mercadinho, tem Wi-Fi. Se você vai na pousada, tem Wi-Fi. No beach club tem Wi-Fi. No restaurante tem Wi-Fi. Porque realmente a internet lá é um pouco limitada. Então só quem tem Vivo que consegue usar o 4G do celular. Fora isso, você vai precisar de Wi-Fi, mas 99% dos lugares lá possuem Wi-Fi, porque nem os próprios moradores todos às vezes conseguem ter internet no celular. Outra coisa também, se você for aquele tipo de pessoa que gosta de comprar, por exemplo, comida, essas coisas para ter opções de lanchinho, minha dica é: compre em Barreirinhas antes de você ir para Atins, porque Atins são mini mercadinhos e você não tem uma variedade tão grande assim de coisas para você comer, tá? Porque lá o acesso é um pouco mais complicado, então tudo demora um pouco mais para chegar. Então você não vai
vai conseguir encontrar o mercado lá com uma variedade gigante de coisas. Então a dica é: compre em Barreirinhas. Primeiro, porque é mais barato, e segundo, porque em Atins você não vai conseguir encontrar com tanta facilidade assim. Bom, antes de eu continuar aqui, eu quero saber, você aí já tá inscrito no canal? Se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família linda que tá crescendo cada dia mais. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo aqui toda semana. E comenta aqui se você tem alguma dúvida sobre os Lençóis Maranhenses, se você já foi para os Lençóis Maranhenses e está querendo de novo, se é o seu sonho conhecer esse lugar. Diz aqui também se vocês estão gostando do vídeo, se vocês querem que eu traga alguma coisa diferente, se tem algum lugar que vocês querem muito que eu vá, deixa aqui pra mim nos comentários. É super importante os comentários aqui, porque eles ajudam esses vídeos a chegarem a mais e mais pessoas, tá? Deixa o seu like também, ele é super importante pro nosso crescimento aqui. Então diz aí que você gostou. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue no Insta. Lá eu posto sempre em real time. Nos meus destaques tem muita coisa salva, não só sobre os lençóis, mas como outros milhares de lugares que eu já tive o prazer de conhecer, tanto o Brasil ao mundo afora. Aqui no Brasil tem Jalapão, tem Floripa, Praia do Rosa, Balneário, tem Natal. E mundo afora tem México, Egito, Havaí, Peru. Então me segue lá também. E eu também estou no TikTok, isso mesmo. Também estou produzindo uns conteúdos diferentes pro TikTok relacionado a viagens, que ó, vou dar um spoiler aqui do TikTok. Se você quer saber perrengue de viagem, corre lá no TikTok, porque tá tendo uma série bem especial lá contando as minhas histórias, então me segue lá também. E se você chegar ou no Instagram ou no TikTok, me manda uma mensagem, fala que você veio aqui do YouTube, que eu vou ficar super feliz em falar com você também. Agora falando de Santo Amaro. De todas as bases aqui que eu tô comentando dos lençóis, Santo Amaro é a mais próxima de São Luís. Então chegar lá não é tão difícil assim, você consegue ir direto por estrada asfaltada. Só que em compensação, Santo Amaro é uma cidade considerada interiorana. O que eu quero dizer com isso? É uma cidade pequena, ela ainda não está desenvolvida para o turismo. O que eu quero dizer com isso? Que você não vai conseguir encontrar lá uma grande variedade de hotéis, de pousadas, porque a cidade ainda não está desenvolvida para isso. Muitas pessoas alugam Airbnb. A opção maior que tem lá de acomodações é via Airbnb. Então tem várias casinhas pequenininhas, super bonitinhas. Eu sei porque eu tava pesquisando bastante. Em compensação, é a cidade mais próxima dos lençóis. Assim, ela é basicamente dentro dos lençóis. Quando a gente chega lá, você atravessa a cidade, em questão de minutos, você já entra no Parque dos Lençóis Maranhenses. Então, realmente, ela é uma cidade basicamente dentro dos lençóis, tá? Como eu já falei aqui, não é uma cidade muito desenvolvida para o turismo, então você não consegue ter uma grande variedade de transfers, você não consegue ter uma grande variedade de táxi, então tudo precisa ser planejado com antecedência para você não ficar lá na mão. Óbvio, né, que se você tá ali hospedado em algum lugar, sempre vai ter uma pessoa disposta a te ajudar. O centrinho da cidade, assim, não tem muita coisa para fazer, tem um restaurante ou outro, uma sorveteria, mas você não vai conseguir encontrar beach clubs como em Atins, você não vai conseguir encontrar grandes restaurantes como em Barreirinhas, tá? Então essa é aí a vibe de Santo Amaro. Agora falando aqui das belezas naturais. Comparando as lagoas de Atins, de Barreirinhas e de Santo Amaro dá um baile quando a gente fala de lagoas. As lagoas de Santo Amaro são uma coisa de outro planeta. Eu não sei explicar, elas são sempre maiores, com uns tons de azul completamente diferentes. É uma lagoa perto da outra. E o que também facilita muito é que, como Santo Amaro ainda não tá desenvolvida, tem pouco turismo, então as lagoas normalmente estão sempre vazias. Você consegue, assim, ficar basicamente sozinho na lagoa. Até mostrei aqui no vídeo Santo Amaro que eu curti, assim, uma lagoa só eu e os meus dois amigos que estavam no hostel comigo, porque a outra galera ficou na lagoa que tinha na frente. Então, assim, Santo Amaro é muito gostoso. O preço dos passeios lá não é tão caro como o de Atins, é mais acessível e tem uns passeios mais diferentões, assim. Por exemplo, o que eu fiz pra ver o nascer do sol lá de Barreirinhas, você também tem esse mesmo passeio em Santo Amaro, que é muito mais barato, e você também tem um pra observar estrelas. Então, assim, Santo Amaro tem umas opções diferentes de Barreirinhas e Atins com um preço mais acessível. Agora, fazendo, assim, uma conclusão aqui dos três. Barreirinhas é a cidade maior e mais estruturada, porém mais afastada dos Lençóis Maranhenses. Atins é extremamente charmosa, linda, é a base mais completa, porque você tem lagoa, você tem praia, você tem cachoeira, você tem opção de fazer kitesurf, você tem todos os passeios que você consegue sair dali. E você tem Santo Amaro, que é uma cidade interiorana que fica muito próxima dos lençóis, e você tem uma variedade gigante de lagoas e cada uma mais linda que a outra. As três, cada uma possui a sua beleza, cada uma possui a sua particularidade. Agora, eu, Ana Paula, falando, se eu pudesse voltar no tempo e adequar o meu roteiro, eu teria sim incluído
Santo Amaro. Até falei isso no vídeo do roteiro, que o dia que eu voltar pros Lençóis, eu vou ficar em Santo Amaro pra poder explorar mais as lagoas de lá, e a Teens pra poder fazer aula de kitesurf, porque realmente a Teens, assim, é maravilhosa. Não me arrependo de ter ficado em Barreirinhas, meu bolso super agradeceu, porque os passeios lá são bem mais baratos. Mas assim, não é uma cidade que me cativou, sabe? Eu acho que é importante sim, você fazer sim uma base em Barreirinhas, porque você vai conseguir ter acesso a umas facilidades que nas outras duas você não vai ter. Então essa é a diferença entre as três cidades, tá? Não é fácil realmente escolher, cada uma tem pontos positivos, pontos que não são tão positivos assim, mas que fazem super parte. Mas o importante aí é você ver qual que tem mais afinidade com o seu perfil de viajante, sabe? Por exemplo, Santo Amaro, se você tem uma pessoa idosa que tá indo com você, ou se você é um deficiente físico, Santo Amaro é uma excelente opção, porque você não anda muito pra você chegar nas lagoas, o carro para basicamente na ponta da lagoa, você só já entra na água. Então, assim, tem essas diferenças de um pro outro. Por exemplo, os tours de Barreirinhas para as lagoas, você tem que andar um pouco mais. Os tours lá de Atins, você anda muito, você não tem opção de carro, a não ser que você alugue um quadriciclo. Então, essas diferenças eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, baseado do que você quer para a sua viagem. Espero ter ajudado vocês aí explicando as diferenças entre as três cidades. Realmente é complexo, como eu já falei aqui, eu passei muito tempo pesquisando. Assim, realmente não é fácil. Bom, espero ter ajudado aí vocês a definir qual base vocês vão fazer aí pros Lençóis. Faça umas 3 dicas de milhões aqui pra vocês. Eu sei que muitas pessoas nunca ouviram falar de Santo Amaro e Atins, porque Barreirinhas é sempre a mais famosa, mas existem outras opções sim que são tão legais e tão bonitas quanto, tá? Olha, no próximo vídeo, como eu já comentei aqui, eu vou falar sobre transporte. Como que faz pra ir de São Luís para essas três bases? Como ir de uma base para outra? Como que é o transporte entre os passeios? A história das balsas. Tenho muita coisa para falar para vocês sobre isso, porque quem segue aqui o canal sempre vai preparado, sabendo de todas as verdades. Então no próximo vídeo, ó, vai ser surra de verdade sobre quais são os transportes ali dos Lençóis Maranhenses. Um super beijo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.